Amigos, estamos voltando aqui para falar sobre o Espiritismo, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo vídeos curtos sobre a doutrina. E estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, falando de duas questões. A primeira, devemos pôr a termo as provas do próximo, e a segunda questão, será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperanças de cura? Vamos começar. Pôr a termo significa finalizar, ou deixar, que significa um curso normal. Isso não quer dizer nada a fazer, não quer dizer nada a fazer. Estamos na Terra, meus amigos, para viver as provas e as expiações, e cada um de nós temos elas. Aquilo que legitimamente escolhemos como melhor para nós quando estamos na espiritualidade. Mas elas têm o seu curso natural. E cada um tem que sofrer e passar por aquilo que acordou na espiritualidade. Mas isso jamais quer dizer que nós não possamos fazer nada para minimizar ou atenuar o sofrimento do outro, ou ajudar para que bem superem a prova, os estimulando, levando consolo. Estamos falando de nós ajudar ao próximo. Cada um tem o seu fardo, mas todos podemos fazer alguma coisa. Existem casos em que alguns, por engano completo, falam: não, isso é a prova deles. Eles devem passar por isso porque eles estão pagando aquilo que cometeram no passado. Logo, deixe eles para lá. E além de não fazerem nada para minimizar, ainda acham que eles devem sofrer e devem torná-las mais vivas. É um grande erro. Nós não devemos interferir jamais para piorar os percalços e as misérias e as dificuldades que quer que seja. Sempre termos olhos para ajudar quem precisar, fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que eles nos fizessem. Portanto, se temos condição de ajudá-los a bem superar, de minimizar os sofrimentos, de dar uma palavra, um consolo, nós devemos fazer, porque nós sempre poderemos ser instrumentos para serem utilizados pelos bons espíritos, por Deus, para ajudar, para interferir, para minimizar. É como um bálsamo. Nós podemos ser utilizados para consolar e minimizar, assim como gostaríamos de ter ajuda nos nossos percalços, nas nossas próprias dificuldades. Então, quando alguém for atingido por esses suplícios, por essas dificuldades, ao invés de ignorar, se tiver ao nosso alcance, vamos ajudá-los. Essa questão de deixar que a vida siga o seu curso tem que seguir, mas isso não quer dizer que nós devemos ignorar. Nós podemos ter sido escolhidos, inclusive, mais ainda, quem sabe se essa não é uma provação para nós, como a história de um moribundo que estava debaixo da árvore e todos passavam ao largo ignorando-o. E ali até que alguém passou e ajudou e recebeu um sorriso belo. Era Jesus travestido de um moribundo, nos colocando provas para o nosso amparo, para a nossa evolução moral, nossa evolução espiritual. Então, nós podemos estar sendo utilizados por Deus, pelos bons espíritos, pelos anjos guardiões, para sermos instrumentos para suavizar aquelas provas por demais duras. Seja com amparo material, com consolo moral, com conselhos, mas ajudá-los para vencer as provas com energia, com vitalidade, com superação. E falamos isso porque existe tanto esmorecimento, tanta tristeza, tem tantas pessoas querendo desistir, mas nós estamos aqui para tentar fazer o que for possível
o que estiver ao nosso alcance para minimizar. Nós devemos e temos o compromisso de fazer todo o bem possível, mas seremos responsáveis por todos os bens que poderíamos ter feito e não fizemos. Então, meus amigos, ajudemos em todas as circunstâncias, a quem quer que seja, a minimização, porque isso está na lei de amor e caridade. E era exatamente que aquilo que gostaríamos que fizéssemos a cada um de nós. Estamos passando agora para a questão: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Quem tem condição de julgar os desígnios de Deus? Quem tem condição de garantir que um desenganado venha a partir daqui 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano, o que quer que seja? Quem tem condição de enfrentar a Deus? Só partiremos, cada um de nós, de causas quando chegar a um momento certo. Estamos falando de causas naturais, mas não de causas naturais, do período adequado, do momento certo. Só partiremos quando chegar esse momento. Independente da situação de penúria que o nosso corpo tiver. Tem sido comum os médicos, os homens estudados, solicitarem autorização para os familiares para desligar os aparelhos que mantêm aquele doente em estado terminal, dito terminal, respirando. E falam isso a pretexto de encurtar o sofrimento daquele que está doente. Esses momentos extremos, por vezes a família sofre mais que o próprio moribundo, o próprio doente, pela impotência de não ter o que fazer, pela vontade de dar a sua vida e não poder trocar de lugar. Enquanto houver qualquer sopro de vida, temos que entender que o espírito está atrelado ao corpo. Enquanto o espírito estiver atrelado ao corpo, ainda ele está na experiência reencarnatória. Ele está vivenciando aquele momento por algum motivo que Deus desejou que ele passasse por entender ser o melhor para o seu filho e nosso ente querido. Então todo o tempo será útil para aprender, para espiar, para refletir, para se arrepender de qualquer mau ato praticado no passado. Todo um tempo será útil para esse irmãozinho ser preparado para a volta ao mundo espiritual. Mas os materialistas e os médicos também, a ciência, ela somente vê um corpo. Nós espíritas sabemos que existe vida além do túmulo, que existe um processo de preparação, da importância das últimas reflexões. Temos que utilizar todos os meios para tentar salvar a vida e todos os meios para evitar os sofrimentos, mas jamais abreviar a vida. Os segundos, os minutos, eles poderão fazer muita diferença e poderão economizar lágrimas e lágrimas de sofrimento no futuro. Tá bom? Voltaremos em breve com um novo vídeo, ainda faltando terminar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fiquemos todos com Deus.